Ali, ó. A Cláudia, gestora da APA, vai então fazer a apresentação. Com a palavra. Bom dia a todos. Posso? Bom dia a todos. Não, essa aqui. Sim. Bom, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Com quem já me ouviu, eu peço desculpas por estar repetindo. Eu vou tentar ser bastante breve. Bom, na verdade, trata-se da APA Corumbataí, Botucatu e Tejupá. É uma APA que foi criada em 1983, congregando, então, 3 perímetros que têm atributos semelhantes, mas perímetros distintos, assim, espacialmente. Eles são individualizados. E nós tratamos, então, aqui do perímetro Botucatu. Bom, a APA Botucatu está localizada aqui, bem no centro do estado de São Paulo. Um dos atributos é bastante visível, que trata-se justamente da cuesta basáltica, e outro não visível, que é de suma importância, que é o sistema aquífero Guarani, aflorante na APA, e os outros 2 perímetros nas proximidades, que seria Corumbataí e Tejupá, mas são tratadas de forma individual, uma vez que são perímetros não contíguos. Perdão. Ela foi criada, então, por um decreto estadual, 20.960, lá em 1983, e regulamentada em 1987, através de uma resolução SMA que referendava uma resolução com SEMA. Bom, os principais atributos da APA são justamente esses aqui: as cuestas basálticas, os morros testemunhos. Testemunhos por quê? Porque testemunham o relevo e a geologia de tempos pretéritos. Então, a erosão avança, trata-se de uma área de altíssima suscetibilidade à erosão, é um processo natural de erosão, e os morros testemunhos permanecem como testemunhos dessa era geológica. Um outro aspecto, veja só, como foi lá em 1983, o sistema aquífero Guarani ainda não era assim chamado, mas os pesquisadores, enfim, o meio científico, sabendo da importância desse grande manancial e reservatório subterrâneo, delimitaram, então, essa aqui, então, seria a localização do aquífero Guarani frente aos limites da APA. Eu não sei se vocês conseguem visualizar esse azul um pouquinho mais escuro, que significa praticamente 75% do território da APA, é onde o aquífero Guarani ele é aflorante. Então, portanto, é onde ocorre também a recarga desse aquífero. Os recursos hídricos superficiais também estão apontados e protegidos pelo decreto de criação. A flora e a fauna, nós temos vários remanescentes, em 1983 ainda mais, e também um aspecto muito importante, que é o patrimônio histórico, cultural, e ainda, volto aqui, também o patrimônio arqueológico. Nós temos patrimônios arqueológicos datados de 6.000 anos ou mais na região da APA. Bom, a área total da APA é isso aqui, 216.615 hectares. É um território regional, né? Não se trata não é localizado 216.000 hectares. E um aspecto importante, quando da criação, foi de excluir as centralidades urbanas, as áreas efetivamente urbanizadas, dos limites do território. Por quê? Porque, justamente, a intenção era a salvaguarda, a proteção, a conservação de atributos que tinham características rurais, né? Então, por exemplo, essa limitação aqui, por exemplo, Pardinho, a centralidade urbana é justamente aqui, e o recorte foi feito de forma a já se adaptar a essa circunstância. Aqui a porcentagem do território dos municípios dentro da APA, né? Uns bem pouco representados, como é o caso de Angatuba, Bofete um pouco mais, Pardinho um pouco mais, e assim vai.
Bom, o plano de manejo da APA Botucatu ele foi feito com recursos orçamentários do próprio governo do Estado. Foi um plano de manejo relativamente barato pelos padrões usuais, custou em torno de 280 mil. Foi feito, então, um documento preliminar por uma empresa contratada pela Fundação Florestal, que foi a Casa da Floresta, e teve início, então, esse contrato foi feito em outubro de 2009. Aqui sobre o processo. Então, de outubro de 2009 a abril de 2011, foi feita, então, toda essa compilação de dados e esse arcabouço básico do plano de manejo. Parece muito rápido, né? Mas, assim, é importante ressaltar que grande parte dos dados... Assim, primeiro que nós temos muitas universidades nesse território, e a gente adotou muitos dados secundários para a elaboração do plano. Em abril de 2011, o plano finalizado foi, então, aprovado pelo Conselho Gestor da APA Botucatu. A APA Botucatu, a gestão é feita pela Fundação Florestal, mas numa forte parceria aí com o Conselho Gestor, um Conselho Gestor tripartite, com forte participação da sociedade civil, 50% da sociedade civil, 25% das municipalidades, todos os municípios estão presentes no Conselho, e 25% são representantes do Estado, que atuam na região. Bom, continuando a linha do tempo, em agosto de 2012, foi feita, então, a aprovação do plano de manejo pela Comissão de Biodiversidade do CONSEMA. Bom, aqui, bem rapidamente, é importante, assim, o plano de manejo, ele teve essa tônica de planejamento participativo. A importância de que os atores do território estivessem presentes, estivessem participando e opinando. Então, assim, aqui, mais ou menos, ao longo desse trajeto aqui, foram feitos elaboração de informativos sobre a APA já em 2008, no sentido de divulgar essa unidade de conservação. O termo de referência para a contratação da empresa foi também feito em conjunto com o Conselho Gestor. Em 2009, um cuidado que foi muito interessante e muito bom, mas foi a visita a todos os municípios. Então, todos os prefeitos foram contactados e visitados, onde a gente explicou tanto o que era a unidade de conservação e o que se propunha através do plano. Logo no início do trabalho, foi feito reuniões com informantes chaves do território, que nós chamamos de método de grupos focais. E, a partir daí, inúmeras reuniões, inúmeras, assim, aqui quantificado, mas, fora essas devidamente documentadas, foram muitas discussões. 6 reuniões técnicas, oficinas de planejamento participativo, a oficina de zoneamento e de planejamento conclusiva, enfim. Totalizando, nós tivemos cerca de 300 participantes diretos, né, nesse processo de elaboração do plano. Bom, e chegamos, então, a bom termo com esse produto aqui, que é assim dividido. A gente tem o volume 1, que é o diagnóstico socioambiental, robusto, pesado, muitos megas. O volume 2, que é o planejamento participativo, onde a gente aponta, a gente tem uma avaliação estratégica do território da APA, o zoneamento em si e um planejamento participativo. O volume 3 é o resumo executivo, que foi disponibilizado aos senhores, dada a dificuldade de disponibilizar todo esse volume de material. O volume 3 é a minuta, aqui não mais de portaria, mas agora de decreto, à luz da Resolução 121. E a cartografia, todo um volume de cartografia, e disso também um material muito legal e muito importante que os atores da região já estão se apropriando, que é um banco de dados georreferenciado. Com todo esse material compilado aqui e georreferenciado, a gente tem, então, esse banco de dados que já é utilizado por doutorandos e mestrandos da Unesp, da USP, enfim, isso aqui já está sendo disponibilizado em detrimento da ainda não aprovação do plano. E aqui o zoneamento a que chegamos. Bom, eu vou abreviar aqui, vocês querem que eu me estenda, eu posso ser breve? Bom, essas são as zonas a que chegamos, e aqui eu vou rapidamente, eu não vou me estender a todas elas, eu vou simplesmente apontar. A gente tem a zona de conservação do patrimônio natural, que é essa
tripinha, vamos dizer assim, que corta o território da APA. E, se vocês se recordarem lá do mapa das cuestas basálticas, é justamente a região onde a gente tem essa diferença aqui de província geomorfológica. Aqui são as cuestas, né, que cortam todo o estado de São Paulo. Aqui alguns morros testemunhos. E essa zona, ela, na verdade, ela não substitui integralmente, mas ela equivale, né, vamos dizer assim, a uma zona que foi criada quando da criação da unidade de conservação, que é a zona de vida silvestre, que continua existindo. Obviamente que, dada a questão da declividade do relevo, são áreas onde também a gente tem uma maior concentração de importantíssimos fragmentos de vegetação nativas. Uma outra zona é a zona de conservação de mananciais, e aqui estão apontados, então, aonde é feita a captação de água para abastecimento público dos municípios do território da APA. Então, foi um atributo físico e social e estratégico a salvaguarda desse patrimônio aqui, que é para abastecimento das populações residentes desse território. Bom, aqui, de novo, eu aponto o aquífero Guarani para que vocês percebam que ele foi utilizado como um recorte para a delimitação das zonas, dada a sua importância. Então, aqui nessa parte de baixo, onde a gente tem o aquífero aflorante, e aqui em cima, onde ele é confinado. E, justamente, desculpe, ficou meio distorcido aqui. Então, a delimitação do aquífero, ele delimita, então, essa zona de conservação hídrica 1, né, que é onde a gente observa o afloramento do aquífero Guarani. E aqui foi considerado também a questão da geomorfologia. Então, assim, se o relevo é mais ou menos acentuado, maior ou menor suscetibilidade à erosão, enfim. Então, foi delimitada essa zona de conservação hídrica 1. E a zona de conservação hídrica 2, onde também o aquífero é aflorante, mas, entretanto, áreas que a gente tem uma maior suscetibilidade de contaminação e terrenos com declividade ainda mais acentuados e uma fragilidade erosiva ainda assim exacerbada, vamos dizer assim. E, por fim, a zona agro-silvopastoril, que é toda essa região aqui mais próxima da depressão periférica, do Planalto Paulista, o início do Planalto de Botucatu, e aonde o aquífero está confinado. Tá? Então, justamente essa zona aqui é uma zona de menor, vamos dizer, menor necessidade de cuidados, uma vez que os atributos da APA estão mais protegidos. E definimos também, no plano, algumas áreas que se sobrepõem. Agora, então, pegando a questão temática. Então, a área de interesse histórico-cultural, né, a área de potencial interesse turístico, e aonde a gente já delimitou. Isso é um aspecto muito interessante desse plano, porque ele é, de fato, um instrumento de gestão. Ele já aponta para ações e iniciativas que são prontamente aplicáveis. Então, por exemplo, aqui na área de potencial interesse turístico, já foram delimitadas áreas com altíssimo potencial para estabelecimento de roteiros turísticos, onde a gente tem tanto o patrimônio arqueológico, patrimônio histórico, onde a gente tem belíssimas paisagens. Então, prontamente, ele já pode ser, vamos dizer, utilizado para estabelecimento dessas políticas aqui, de turismo. E a última, mas não menos importante, talvez a mais, que é a área de recuperação. Todos esses pontinhos vermelhos apontados aqui são áreas de significativo problemas de conservação de solo. Então, são grandes ravinas, grandes vossorocas, e onde é importantíssimo que a gente atue rapidamente no sentido da conservação, não só do solo, mas dos recursos hídricos que estão a jusante desses pontos. Bom, o plano de manejo estabeleceu também diretrizes e linhas de ação. Ele é bastante, vamos dizer, simplificado, mas no bom sentido, porque facilita a aplicação. Foram definidas, então, essas 8 diretrizes aqui, começando com a sustentabilidade socioambiental e econômica, uma vez que, no ponto de vista da Fundação Florestal, essa é a tônica dessa categoria de unidade de conservação, que é a busca do desenvolvimento sustentável
não semanticamente, mas de fato, né? Bom, e para cada uma dessas diretrizes foram estabelecidas linhas de ação que eu não vou elencar aqui, mas que estão disponíveis no resumo executivo que foi disponibilizado. Oi? Bom, aqui só ressaltando algumas contribuições que eu acho que foram muito interessantes, essa matriz de planejamento estratégico, e ela já ensejou, assim, a gestão da APA já se apropriou dessas indicações do plano de manejo e do conselho gestor e de todo esse processo participativo. Então, a gente vem realizando, desde a conclusão do plano, a gente vem se apropriando de algumas ações ali apontadas. Então, lá em 2011, a gente organizou, 2011, Ju? A gente organizou o Seminário Regional de Resíduos Sólidos, que foi muito interessante. A gente trouxe para as municipalidades, principalmente, essa questão de resíduos sólidos domésticos, com uma forte parceria com a Secretaria, com o município Verde Azul. Nesse ínterim também, a gente já trabalhou fortemente a questão da recuperação das APPs, porque isso é apontado pelo plano de manejo como uma diretriz e linha de ação prioritária. Foram feitas várias discussões sobre certificação socioambiental, que é um tema importantíssimo para essa categoria de unidade de conservação. Agora, a gente vem trabalhando bastante com a elaboração da comunicação, de informar a população como um todo, desses 216 mil hectares, informar sobre a unidade de conservação. Então, elaboração de placas, elaboração de folders. E um outro evento que aconteceu agora no final de 2013, que foi um evento sobre segurança alimentar. Foi um evento não centralizado num único município, ele foi quase que concomitante em vários municípios da região e sobre diferentes óticas. Então, do ponto de vista da saúde humana, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da agricultura. E foi exemplar, foi realmente um evento muito interessante. Bom, ainda os benefícios que o plano já resultou foi o diagnóstico que vem sendo usado sistematicamente para fins de licenciamento e manifestação técnica, um importante intercâmbio técnico-científico, que é através da cessão do banco de dados georreferenciados e do diagnóstico. E, com isso, a gente já observa, então, um incremento de teses, dissertações sobre a APA e sobre a proteção desse território. Bom, é isso. Se eu fui muito sucinta, me perdoem. Alguém tem alguma pergunta específica sobre a apresentação, eu estou à disposição. Muito bem. Está, então, em discussão. Temos aqui um primeiro inscrito, o conselheiro Luiz Fernando, com a palavra. Bom dia, senhor secretário. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, Cláudia. Eu gostaria de fazer algumas indagações para você. Primeiro, nós fizemos uma análise, agora mais minuciosa, juntamente com os nossos técnicos aqui do Ministério Público, que estão me acompanhando, a Silvia Jordão e o Roberto Vargebedian. E o primeiro questionamento, no mapa de zoneamento da APA, de 2012, esse que você falou para nós aí, que foi o plano de manejo, em 2012, constava um certo perímetro na área de conservação dos mananciais, na ACM. Um perímetro de... não tenho o total aqui. Mas no mapa de 2013 e 2014, esse perímetro foi reduzido. Era 45 mil na ZZPN, 45.290,3 hectares. Aí, no mapa de 2013 e 2014, foi reduzido em 2.600 hectares. Está certo essa análise nossa? Doutor Luiz Fernando, eu não sei se eu entendi bem. Trata-se da zona de conservação do patrimônio natural, é isso? Isso. Ou de essa? Isso, tá. essa. O que ocorreu foi o seguinte, que foi também um palco de discussão na Comissão de Biodiversidade. Eu peço ajuda para os colegas que estiveram, se quiserem complementar, tudo bem? Certo. Mas porque nós não encontramos nenhuma justificativa sobre isso. Tá. Por que foi essa redução? Tá. Bom, na verdade, assim, o plano ele já foi finalizado com a seguinte intenção.
A zona de conservação do patrimônio natural, ela deveria abranger a zona de vida silvestre, que é a zona que foi delimitada lá no decreto de criação, lá em 1983, que ela abrangia, então, as costas basálticas, morros testemunhos e os fragmentos de vegetação nativa, não necessariamente floresta, mas também o ambiente savânico. Quando da elaboração do plano, o entendimento do Conselho Gestor, de parte da Fundação, foi o seguinte: os fragmentos florestais, eles são, eu não sei se é a palavra certa, mas eles são, vamos dizer, voláteis. Por quê? Porque tanto eles podem regredir por força de pressão, por força de degradação, como eles podem também ser ampliados, né? Que é o trabalho forte que a gente vem tentando fazer de recuperação. Então, o entendimento foi: os fragmentos florestais, eles não devem constituir uma zona. Mas isso não significa, pelo menos foi esse cuidado que a gente tomou, de que eles não sejam considerados áreas absolutamente protegidas. Tanto que, no início da minuta, agora do decreto, eles são destacados e ressaltados como eles não são passíveis de licenciamento, de alteração, de supressão. Está logo no início, nas premissas. E depois, os 37 fragmentos. Então, está nas premissas, mas a minuta do decreto, da portaria, não fala nada sobre isso. Só está nas premissas. Não tem nenhuma proteção aqui sobre isso. Um pouco mais para frente, é que eu não estou com o meu, mas um pouco mais para frente. Os 37 fragmentos, assim, para fins de mapeamento, foram definidos, então, o limite mínimo de levantamento. Então, a gente definiu 37 fragmentos que são prioritários, mas não são todos, mas que são prioritários para a conservação, e eles são citados novamente. Ao longo do texto, dentro do que é permitido ou não permitido, a vegetação também, os fragmentos, não se trata de fragmentos, mas a vegetação nativa é também citada e, vamos dizer, não é gravada de perpetuidade, mas, enfim, ela é protegida. Acho que as exceções que se abrem em relação a interesse social e utilidade pública. Certo. Eu não sei se eu não entendi muito bem, me desculpe, Cláudia, mas você não respondeu a minha pergunta. Por que diminuiu 12.600 hectares? Porque, então... Você respondeu da zona porque os das fragmentos... Tá, porque as áreas dos fragmentos... Mas perderam a proteção? Não. Elas passaram a ter um parágrafo específico. Se nós compararmos ali, daqui a pouco a Silvia vai me ajudar, aí na discussão, senhor secretário, nós vamos mostrar ali os dois mapas de 2012, 2013 e 2014. E esses fragmentos desapareceram dos mapas de 2013 e 2014. Então, nós entendemos, me desculpe se eu estiver equivocado, que a proteção desapareceu. E essas EVS, elas foram lançadas nas cartas oficiais do IBGE? Elas estão lá? A zona de vida silvestre? Sim. Elas estão lá? Sim, está citado. Na ocasião, doutor Luiz Fernando... Porque elas estão no decreto. Isso, né? Inclusive, de no decreto de criação, nos anexos do... Fala assim, compreendem também a zona de vida silvestre, todos os remanescentes da flora e da fauna existentes nos 3 perímetros. Agora, eu não entendi, me desculpe novamente, e por que a exclusão dela do decreto, do plano de manejo, por que não consta expressamente? Por que fica implícito isso? O entendimento... Se está no decreto, está nos considerandos aqui? Entendi. Né? Tá. A questão foi essa, porque a zona de vida silvestre ela não deixará de existir, mesmo, pelo menos era o entendimento àquela ocasião, porque agora nós temos um novo decreto. Mas as zonas de vida silvestre não deixariam de existir, uma vez, me perdoe, eu não sou da área jurídica, uma vez que... do ponto de vista jurídico, um documento hierarquicamente superior, no caso, um decreto estadual, que criou a zona de vida silvestre, continua existindo, e, somado a ele, viria uma portaria do diretor executivo da Fundação Florestal. Era essa, e, principalmente, a questão da mobilidade desses fragmentos, que eles podem tanto ser acrescidos ou, eventualmente, reduzidos. Então, essa é a nossa preocupação, dos eventualmente reduzidos. Né? Porque, como vai ser um outro decreto, juridicamente, né, como você falou, o que pode ser subentendido? Vai dar uma margem que esse outro decreto revogou tacitamente o que está aqui, expresso. Porque ele é um decreto regulamentador, que ele vai minuciar através do plano de manejo. Então, o que nós entendemos é isso, que daí
eventualmente, essas áreas vão perder a proteção, porque não consta aqui. Então, se nós fizermos um novo plano de manejo, nós falamos assim, ó, lá no artigo... Na página 7, que tem no item 5, fica definido zoneamento da APA tal. Tem todos os zoneamentos e não tem a zona de vida silvestre. Então, o que nós entendemos? Como isso aqui vai ser um decreto, então, o que juridicamente é discutível? Isso aqui revogou tacitamente o decreto de 83, porque, como você mesmo disse, houve um entendimento agora que isso não era necessário mais. Né? Então, isso do ponto de vista jurídico. Aí eu queria já falar para os senhores conselheiros que houve uma falha nossa aqui, que era para ser imprimido esse documento num papel timbrado do Ministério Público, e não foi imprimido. Nós fornecemos as sugestões de alterações, um índice aqui, das páginas onde nós vamos discutir sobre isso. É isso. Tem um índice aqui, e tem as páginas do decreto, procurei destacá-las. Acho que após as perguntas, né, senhor secretário? Aí eu vou pegar a palavra para falar sobre isso. Tá? Muito obrigado, viu, Cláudia? Obrigada. Mais alguma inscrição? Senhor Marcelo Manara. Não sei, senhor presidente, como será a dinâmica aqui dos debates, mas eu acredito, até na fala do doutor Luiz Fernando, seria interessante que esses, pelo menos são dois proponentes aqui, né, que é o Ministério Público e a Fundação Florestal, eu acho que nós poderíamos inverter, né, e conhecermos quais são as propostas e os pontos destacados pelos estudos do Ministério Público e também pela, acredito que foi a Fundação Florestal, que aqui está o papel timbrado, né, quais são destacar esses pontos aqui que foram apresentados no material distribuído. Você diz em relação a esse documento? Sim. É todo do Ministério Público. Tá. Esse aqui é todo do Ministério Público. Tá. Esses são aqui, estão incluídos... Aqui nas outras páginas estão índice. Como é que ficam alteradas... Tá, ok. Então, agora eu entendi. Que a primeira folha é um sumário das propostas que estão nas próximas folhas. Como o doutor Luiz Fernando já alertou, como não havia o timbre do Ministério Público, eu achei que o outro fosse da Fundação Florestal. Tem o timbre oral só do Ministério Público. Mas eu acho, então a minha proposta é inverter isso, que o Ministério Público possa fazer a apresentação e depois nós podemos discutir. Continua aqui em discussão, enfim, não tem nenhuma regra específica em relação ao tema. A partir do momento que termina a discussão, aí passamos às votações de todos os itens que foram apresentados. Né? Com a palavra, para a gente poder... Que os conselheiros primeiro fizessem as perguntas para a Cláudia, né? Para encerrar as perguntas, aí a gente faz a apresentação. Pelo visto, não há mais nenhuma pergunta. Conselheiro Marcelo Manara. Então, para a discussão, eu gostaria de passar a palavra para a senhora Eduarda Mendes, da Associação João de Barro, membro do Conselho Gestor da APA Botucatu. Com a palavra. Por favor, no microfone. Bom dia a todos. Eu gostaria de entregar ao senhor secretário um abaixo-assinado feito a partir de domingo, na região, solicitando ao senhor secretário a aprovação, e a esse conselho, a aprovação do plano de manejo com a maior brevidade possível. O abaixo-assinado hoje consta, hoje cedo, tinha 1.600 assinaturas, apesar de ter sido iniciado no domingo. Isso é uma maneira de nós podermos sentir o quanto mobiliza a região essa questão da necessidade da aprovação desse plano de manejo. E gostaria também de poder entregar uma moção, uma carta-moção de todas as entidades ambientalistas presentes enquanto representadas no Conselho Gestor. Todas assinaram unanimemente e nós estaremos entregando também, para ser protocolado e constar em ata, a mesma solicitação. E, particularmente, eu gostaria aqui de trazer como mensagem da sociedade civil o pedido de especial sensibilização dos conselheiros que irão votar para a questão da área da APA Botucatu, na área da APA Botucatu se encontrar
a principal região de recarga do aquífero, e o que isso significa não só para nós, mas para toda a nação brasileira. Essa é uma área que não deveria ser protegida só enquanto APA Botucatu, mas uma área que, no nosso entender, enquanto sociedade civil, e que eu acredito que, se vocês analisarem isso com imparcialidade, como uma área de segurança nacional, né? O aquífero, hoje, ele já está dando mais água do que ele recebe de recarga. Isso já é comprovado. E vocês passaram aqui, há bem pouco tempo, essa questão da água de uma maneira bastante sensível, e sabem o que isso será daqui para frente. Imaginem vocês uma área em que esse aquífero vai sofrer recarga, receber contaminação por agrotóxicos e estar suscetível a plantio com OGMs, que necessariamente puxa por agrotóxicos, todos sabemos. Então, realmente um pedido, enquanto sociedade civil, para que atentem a isso, para a responsabilidade dessa votação no âmbito nacional, não só no âmbito regional. E, por que não dizer, para todo o Cone Sul, né? Porque o aquífero ele abastece todo o Cone Sul. Então, eu gostaria que realmente isso estivesse no coração e na mente de todos vocês no momento que forem votar essa questão. Agradeço a atenção. Obrigada. Conselheiro Nelson. Bom dia, secretário. Bom dia, conselheiro. Não, eu só queria pontuar que, em termos de proposta na discussão, nós também temos aqui algumas recomendações de alteração aqui do plano proposto pela Fundação Florestal. E, no momento que entrar as discussões, então, nós podemos apresentar a proposta. Acho que já pode ser feito, da mesma forma que o Ministério Público também o fez. Exato. Não que ele abriu mão de futura explanação, mas... Como pontuando, primeiro, nós queremos aqui enaltecer aí o trabalho que foi feito pela Fundação Florestal, trabalho bastante robusto, bastante intenso, e que nós entendemos que o relatório, de maneira geral, ele deve ser acatado. E nós temos os dois pontos. E, quando nós falamos, na própria gestão do plano, um dos pontos que a gente fala de sustentabilidade socioambiental e econômica, então, nós devemos nos ater a todas essas questões. E os pontos que eu gostaria de frisar aqui são aqueles referentes ao cultivo de organismos geneticamente modificados e a aplicação de agrotóxicos. Nós temos um regramento já sobre a questão de OGMs, né, do Conabio, que analisa o uso de OGMs e só aprova após a segurança que esses OGMs venham a ter em relação ao seu cultivo. E também, quanto à aplicação de agrotóxicos, questões técnicas, se precisar, depois nós podemos aqui nos estender aqui nessa questão, que eles são até protetores de invasões na região da APA. Então, nós queremos aqui fazer a proposta de acatar o relatório da Comissão de Biodiversidade, que foi feito pela Fundação Florestal, e que se acatam as suas recomendações, excetuando-se aquelas afetas aos cultivos de OGMs e a aplicação de agrotóxicos. Para esclarecer e para a gente trabalhar nisso, a nossa proposta é que seja instituído um grupo técnico pelo secretário de Meio Ambiente, um grupo técnico no qual tenha participação
enfim, dos técnicos do governo, do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que tem os técnicos dos municípios afetados ou integrantes aí da APA, que tenha representantes da academia, das universidades, com especialistas na defesa fitossanitária e em biotecnologia, que tenham pessoas do setor produtivo e também das entidades ambientalistas. O objetivo desse grupo técnico seria estabelecer e conceber estratégias e prazos compatíveis a um programa de uso e monitoramento de agrotóxicos na APA, com vista a buscar as soluções alternativas e subsídios para a proposição de normativas e diretrizes para o uso de agrotóxicos e OGMs no interior da APA. Na questão do uso de agrotóxicos, nós temos aqui uma referência, que é o Parque de Jataí, onde foi criado esse grupo técnico e está sendo feito esse monitoramento do uso de agrotóxicos, e pelas informações que a gente tem, está havendo uma convergência desse grupo técnico no sentido de se chegar a uma proposta de um plano de manejo consensual que respeita todas essas componentes da sustentabilidade da APP. Então, a nossa proposta seria essa. Eu tenho, inclusive, ela até redigida, se passar para o seu secretário, certo? E estamos aí prontos para a discussão desse tema aí. E também um último ponto, secretário, me desculpe, que seria com respeito aos fragmentos. Já existe uma lei federal, a Lei 12.651, de 1913, outra lei federal, 11.428, de 2006, e a lei estadual, 13.550, que já fornece os regramentos do uso e manejo da vegetação nativa. Então, eu acho que nós deveríamos simplesmente, nessa questão, seguir esse regramento e não estarmos, então, inovando aí com novas restrições que possam levar aí a problemas e a impasses até de natureza legal. Essa é a nossa proposta. Ok. Próxima inscrita, a conselheira Dora. Em seguida, tem o conselheiro Luiz Fernando. E depois, a conselheira Andréia. Vou passar a palavra para o senhor Pedro, da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros. Eu gostaria de fazer alguns comentários em relação ao plano de manejo. Primeiramente, citar aqui, eu queria protocolar também um parecer do professor Paulo Kagiyama, da Exalc USP, que esteve presente na última reunião em dezembro e não está presente nessa reunião. Eu gostaria de ler uma parte desse parecer e depois deixar isso constando de ata, né? O plano de manejo em destaque, que foi concebido de forma a garantir a salvaguarda dos atributos socioambientais para os quais a unidade de conservação foi criada, estabelece e enfatiza basicamente e prioritariamente em suas normas questões como a conservação integral de fragmentos florestais de savana típicos do bioma envolvido, a recuperação e restauração de APPs hídricas essenciais nas bacias envolvidas, a proibição de pulverização aérea nas bacias de captação de água para abastecimento público, a restrição ao uso de agrotóxicos de algumas classes toxicológicas, visando manter equilíbrio ecológico da paisagem, manter essa área livre de OGMs, exceto para pesquisa controlada, visando irradiar o uso de práticas de produção de alimentos orgânicos e agroecológicos do coração do Estado para o seu redor. No que tange ao uso de agrotóxico de alta toxicidade e de transgênicos, acreditamos que será, sem dúvida, uma iniciativa exemplar em direção ao uso ambientalmente e politicamente correto, em função das dúvidas correntes que pairam no ambiente científico em todo o mundo sobre esses temas,
servindo, então, essa experiência como uma ação estratégica no ambiente o mais favorável possível, que é a APA, no coração do nosso Estado, ainda com grande área coberta por uma amostra significativa de 2 biomas naturais. Dessa forma, como estudioso da biodiversidade, assim como tendo participado ativamente da discussão da legislação de OGMs e participante durante 4 anos da CTN-Bio, reforço a proposta do Plano de Manejo da APA e de delimitar uma região estratégica, algumas ações aferidas de manejo da terra na direção do desenvolvimento sustentável. Piracicaba, 24 de fevereiro. Professor Paulo Kagiyama. Eu gostaria só de complementar em relação aos comentários levantados por essa proposta do representante da Fiesp, que por mais que no caso dos OGMs existe uma legislação federal que normatiza a liberação de transgênicos, isso feito pela Comissão Nacional de Biossegurança, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é possível, então, que áreas como áreas de proteção ambiental, desde que se conste isso no plano de manejo, é possível a criação, então, de áreas livres de transgênicos. Desde a liberação dos OGMs até hoje, muita coisa tem acontecido, né? No final do ano passado, houve uma pesquisa de repercussão internacional de um grupo francês, coordenado por Serralini, que repetiu experimentos de liberação de milho transgênico e mostrou que, numa avaliação, não de 45 dias, mas uma avaliação de 2 anos, em ratos, houve consequências extremamente desfavoráveis em relação à saúde desses animais, colocando em xeque a liberação de algumas variedades de milho transgênicos, que são a base, hoje, dos transgênicos de milho no mundo. Outra coisa, a região da APA é uma região que predomina as áreas de pastagens e, do ponto de vista comercial, predomina a produção de eucalipto. As empresas de eucalipto que fazem parte dessa região onde está a APA são todas certificadas no sistema do FSC. E a certificação FSC, uma certificação internacional de árvores, de madeira, e já proíbe o uso de transgênicos às empresas que são certificadas pelo FSC. E também restringe muito o uso de agrotóxicos para quem é certificado FSC. Então, toda a região de eucalipto está baseada na certificação FSC. Um outro ponto, a liberação de eucalipto transgênico, que está em estudo na Comissão de Biossegurança nesse momento, é um eucalipto para produção de papel. Então, é um eucalipto que visa a diminuição do teor de lignina para facilitar a produção de celulose para papel. A região da APA não existe nenhum tipo de indústria de papel. Toda a produção na região de APA, tanto das indústrias como dos pequenos agricultores que produzem lenha, é focada em produção de madeira, eucalipto para madeira, e não eucalipto para papel. Só para complementar, então, assim, um outro ponto importante é que Botucatu é considerado a cidade pioneira na produção orgânica no Brasil, a primeira iniciativa de produção orgânica, e hoje existe uma lei, a Lei 10.831, que regulamenta a produção orgânica no Brasil. Existem vários produtores, associações de produtores na região de Botucatu, que produzem orgânica, e a coexistência com o transgênico inviabiliza, em muitos casos, a produção orgânica nessa região. Então, nesse sentido, e mais a questão da liberdade do agricultor de poder produzir organicamente, no sentido de valorizar essa proposta de manter a área livre de transgênicos. Muito obrigado. Próximo inscrito, conselheiro Luiz Fernando. Claro. Senhor secretário, eu queria fazer primeiro as observações acerca do sumário. Então, nós apresentamos um sumário de sugestão das alterações do, então, portaria e que vai passar a ser um decreto. Lá na folha 5, e nós entregamos uma cópia aí para vocês, para os senhores conselheiros, do que nós propomos da alteração. Basicamente, é em relação à zona de vida silvestre, que nós entendemos, em que pese aí o brilhantismo do plano de manejo, da sugestão, do trabalho que foi feito, nós entendemos que essa zona de vida silvestre,
caso ela não conste do decreto, nós perderemos essa proteção. Não tem como nós deixarmos implícito isso num decreto no plano de manejo que vai regulamentar a atividade na APA. Então, lá na folha 7, no item 5, a inclusão, junto com as outras zonas, da zona de vida silvestre, as EVS. Na folha 8, no item 9, a inclusão de perenes ou intermitentes, assim como nas folhas 11, 14, 17, 20 e 22. Nas folhas 23 e 24, nós incluímos aí a definição de zonas de vida silvestre. Por consequente, nas folhas 24, 25 e 26, haverá renumeração dos itens posteriores. É uma adaptação à inclusão da zona de vida silvestre. E na folha 31, item 4, inciso 3, inclusão de perenes ou intermitentes. Então, gostaria de ressaltar que essas alterações, essas inclusões propostas pelo Ministério Público visam complementar o trabalho que foi feito pelo Instituto Florestal no sentido da proteção. E o Roberto, que é nosso assistente técnico aqui, vou pedir licença para o senhor secretário, para ele demonstrar no mapa que foi proposto aqui a perda que eu falei para a Cláudia, de mais de 12.600 hectares, e demonstrar mais tecnicamente essas sugestões de alteração. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando a respeito da questão. O que a gente gostaria de ressaltar, com base em... Opa, não é esse aqui. Como é possível verificar nesse mapa? Esse mapa aqui foi proposto em 2012, né? Então, reparem que aqui há manchas, né, de vegetação, contínuos maiores, e aqui algumas outras manchas menores em verde, né? Agora, o que nós estamos destacando é que, já em relação à zona de vida silvestre estabelecida pelo decreto de 1983, essa própria delimitação, ela já é uma delimitação que deixa de fora muitas situações, né? Essa zona está aqui denominada em verde como a zona de conservação do patrimônio natural, mas ela é muito menor do que a zona de vida silvestre que o decreto de 83 referenda, porque ali se fala de todos os remanescentes da flora que existam na APA de Botucatu. E isso aqui, além de ser muito menor, não é? E referendar esses fragmentos aqui, e essa escala aqui, lembrando os senhores, é 1 para 270 mil, que está colocada aqui. Posteriormente, agora, o exemplo que nós demos é que, nessa versão nova, esses fragmentos que estavam aqui, eles não estão mais aqui também. Eles foram feita uma alteração. Mas a questão, essa redução é apenas um exemplo, mas o ponto central é o seguinte, mesmo que tenha sido feita delimitada uma zona de conservação e proteção do patrimônio natural, ela não equivale à zona de vida silvestre. O não referendo à zona de vida silvestre leva a uma perda de proteção muito grande em relação ao que o decreto está propondo. Há uma redução muito grande, porque, se você for ver, essa região, tanto em relação aos cerrados, como em relação às formações florestais nativas, tem muito mais remanescentes do que esses que estão representados aqui, e isso referendou apenas os maiores. Mas o propósito da APA, quando foi criada, e a zona de vida silvestre da APA, não se preocupou apenas com esses fragmentos maiores, e sim toda a flora remanescente nessa área de proteção. Então, a gente entende que a perda dessa proteção, a não delimitação de uma zona de vida silvestre, ou referendo explícito à mesma, nesse decreto que irá ser proposto, pode desaparecer com a zona de vida silvestre, o que é um precedente muito ruim para todas as APAs. Eu lembro aos senhores que todas as APAs, quase, que são regulamentadas no Estado de São Paulo, têm como zona de vida silvestre os remanescentes de vegetação nativa e as áreas de preservação permanente. Então, seria uma inovação também muito preocupante criar uma outra zona de conservação com outros critérios, com uma outra denominação que protege menos.
certo? Então, é isso que nós estamos preocupados. Não há nenhuma crítica à elaboração da concepção do plano de manejo do ponto de vista técnico, mas é fundamental que a zona de vida silvestre conste, e o texto que referenda a zona de vida silvestre no decreto original seja incorporado a essa proposta e referendado tal como está lá, eventualmente com alguma alteração de atualização. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro. Por que que nós estamos referendando? Porque há um retrocesso de proteção, há uma perda concreta de proteção que os decretos de APA nos permitem sustentar na nossa atividade, que é de assistência técnica, nos diferentes casos que a gente enfrenta em APAs. Então, eu agradeço. Então, é isso que eu gostaria de colocar. Senhor secretário, eu gostaria de finalizar endossando aqui o que o diretor da Associação de Biodinâmica da APA colocou em relação aos agrotóxicos e às OGMs. Tá? Então, nós somos terminantemente contra, porque já há essas restrições que são possíveis no Sistema Nacional de Meio Ambiente, e gostaria mais alguns minutos para convidar a coordenadora do Centro Estadual de Toxicologia, a doutora Eliane Gandolfi, para falar alguns minutos para nós sobre isso, se for possível. Conselheiro, como nós temos... Tem mais uma inscrição? Está muito curto o tempo? Nós temos mais 2 inscrições, nós podemos fazer uma outra reinscrição do conselheiro. Ouvimos 2 e aí passamos mais uma vez a palavra ao senhor. Pode ser? Obrigado. Muito obrigado. Com a palavra a conselheira Andréa Nascimento. Bom dia a todos. Eu fui a relatora desse plano de manejo e, após várias discussões na Comissão de Biodiversidade, a gente teve algumas recomendações, né, para apreciação aqui da plenária. Então, as recomendações principais, né, que foram discutidas foi em relação ao cultivo, né, dos organismos geneticamente modificados e aplicação dos agrotóxicos, foi a questão da vida silvestre, que está sendo já discutida e apresentada pelo Ministério Público, o fator, né, a utilização do fator de complexidade W para as atividades industriais, onde a gente teve nós tivemos algumas contribuições, né, por parte da Fiesp. Acredito que o doutor Nelson venha a falar sobre esse tema. Os limites da APA também, onde a gente também teve contribuições da Fiesp, e a parceria da FAESP quanto ao treinamento dos agricultores da região. Inclusive, eu gostaria de passar também uma parte da minha fala para o coronel Gilmar Ogawa, para que ele fale sobre essa questão. Então, a princípio é isso, depois a gente retoma. Inicialmente, eu agradeço a André essa disponibilidade. O nosso titular não pôde estar presente, porque a esposa dele sofreu um problema, ele foi socorrer a esposa dele ao hospital. Então, eu peço esse espaço para que nós possamos falar em nome dos produtores rurais que habitam esses 9 municípios. Eu gostaria de lembrar o seguinte: eu não vou falar sobre aspectos técnicos que envolvem isso. Eu vou falar da questão das vidas das pessoas que habitam lá, que moram lá, que plantam lá e que dependem daquilo para viver, para comprar sua comida, para pagar seus impostos, para comprar seu combustível, para pagar a escola dos seus filhos e aí por diante. Essa área, o pessoal está discutindo como se ninguém morasse lá, né? Só que essa área está sendo ocupada desde a época dos bandeirantes. E a atividade agrícola nessa região, ela é intensa. E as pessoas que trabalham lá, eles têm os seus sistemas de cultivo tradicional, que aprenderam dos seus avós, dos seus bisavós, etc., e, de repente, não pode ser mudado de uma hora para outra num estalar de dedos. Isso não é possível, gente. Tá? Então, quando você fala, não vamos usar nenhum defensivo agrícola,
Nós concordamos com isso. É lógico que ninguém quer utilizar defensivo agrícola, muito menos o produtor, porque isso aumenta o custo de produção. Isso implica que ele tem que tirar dinheiro do bolso, colocar lá, e isso vai onerar o preço. É questão de mercado. A questão de OGM é outra questão que tem que ser discutida. Eu estou falando aqui porque eu fiz várias reuniões com o pessoal da ponta da linha, com os produtores, com aquele pessoal que mora lá. Deu um trabalho danado de falar com todos eles e tentar explicar essa situação para eles, que eles não entendem. Eu falei, mas eles dizem, mas eu moro aqui a vida inteira. Eu sei fazer desse jeito. Né? Você quer que eu faça de outro jeito? Eu não conheço. Alguns tentaram aqui fazer desse outro jeito, mas deram com os burros na água. Você precisa de tecnologia, você precisa de treinamento, capacitação, você precisa de tempo para que essas mudanças, eventualmente, possam ser implementadas. Ah, não, vamos passar para a agricultura orgânica, mas tem um prazo para isso. Se esperar a descontaminação de certo solo, vai levar 5 anos. Os processos de certificação disso são complexos e com altas exigências. E que, muitas vezes, eles não conseguem alcançar isso aí. A própria aplicação de defensivos agrícolas, né, muitas vezes pode causar prejuízo por desconhecimento da forma como aplica. Por isso, a Federação da Agricultura tem feito agora um trabalho muito intenso, parceria com o Senar, para capacitar melhor todos esses produtores. Porque a diferença entre o veneno e a saúde, no caso de um defensivo agrícola, é a sua dose. Né? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, né, que eu tivesse com uma doença, fosse atacado aí por um vírus, e, de repente, o médico sugere ou estabelece na sua receita que eu tenho que tomar um antibiótico de 500 miligramas. Né? Aí eu vou lá na farmácia e falo assim, olha, não vou tomar de 500 miligramas, que é muito alto, né? Classe 1, né? Não, vou tomar um de classe 4. Então, pego lá um antibiótico, né, de 20 miligramas. Provavelmente eu vou morrer. Porque esse remédio não vai fazer efeito. Então, nós, da Federação, estamos tentando apoiar aqueles agricultores que, eventualmente, queiram passar da agricultura tradicional para a orgânica e tenham condições de fazer isso, dar todo o apoio técnico para que isso ocorra. Mas esse não é um processo, você vai e você não vai. Tem gente que não tem condições, simplesmente, de passar de um sistema para o outro. Então, a gente está pedindo que o plano tenha uma certa flexibilidade para contemplar essas situações. Tem gente hoje, ali, que usam OGM nas suas coisas. E qual foi a justificativa que eles me deram quando eu perguntei por que eles estavam usando? Ele falou, se eu não fizer, o meu vizinho que está fora da APA vai conseguir uma produtividade maior com um preço menor e eu não vou colocar meu produto no mercado. Eu vou à falência. Então, existe um negócio chamado viabilidade econômica. É diferente da maioria de nós aqui, que, no fim do mês, pinga na sua conta bancária o seu salário. O produtor não é assim. Ele depende se chover na hora certa, se fazer sol na hora certa, se a plantação dele não for atacada por nenhuma praga, e
E se isso tudo der certo e a produção dele for muito boa, ele ainda não tem certeza de que o preço que ele espera receber pelo produto que ele produziu será o mesmo daquele que ele pensou quando plantou a semente no solo. Concluindo. Percebe? Então, minha gente, vamos pensar um pouquinho nesses termos, entre aquilo que é desejável e aquilo que é possível ser feito. O cara que está lá na roça, ele precisa ter alternativa. E da forma como estão sendo colocados esses dois pontos, ele não tem alternativa viável economicamente falando. Ok? Então, nós precisamos ter tempo, nós precisamos capacitá-lo, nós temos que ter linhas de financiamento para isso, porque senão ele não consegue mudar, pura e simplesmente. Obrigado. Perdão. Com a palavra, conselheiro Marcos Couto. Bem, obrigado. Eu vou passar a minha palavra para o senhor Alaor de Almeida, da Unesp de Botucatu. Bom dia a todos. Obrigado, eu agradeço a abertura da palavra para a gente estar discutindo um tema tão importante, né? Na verdade, quando a Cláudia me pediu para estar fazendo uma conversa com vocês, é bastante pontual e vai bem de interesse, né, no que foi dito agora há pouco pela pessoa que me antecedeu, né? Então, é óbvio, eu concordo em parte com o que você colocou com relação ao apoio ao cidadão que está lá. Todavia, para que vocês tenham uma localização, eu sou do Centro de Assistência Toxicológica da Unesp. Em 20 anos, nós tivemos 11 mil casos de intoxicação na nossa região, 13 municípios e 100 municípios do estado todo. Então, eu acho assim, a questão econômica ela tem que ser levada com um pouco de cautela. Nós temos que pensar na saúde do trabalhador, porque ele vai ver o aspecto financeiro de ganho. Mas muitos desses cidadãos que você comentou vão parar no CEATOX para acompanhamento de crônico. Eu não estou falando do agudo, estou falando do crônico. O agudo vai parar direto no PS da Unesp, para atendimento de urgência e emergência. Então, a sensibilização que eu faço é a colocação que foi colocada aqui na página 14, que ele coloca a utilização de agrotóxicos com baixa toxicidade, e inclusive cita a Organização Mundial de Saúde aqui, né, como classe 4. Discordo do que foi dito por ele com a questão antibiótica. Eu fiz uma analogia subjetiva. Por quê? Muitos insetos, eles adquirem resistência, semelhante acontece. Todavia, conforme você vai usando outros tipos de agrotóxicos, chega um momento que há uma adaptação para aqueles mais fortes. E, às vezes, você volta no menos tóxico e não houve adaptação do inseto. Então, ele volta a ser sensível à utilização daquele primeiro agrotóxico antigo, que ninguém mais usava quase, que achava que não estava funcionando. Então, existe, obviamente, aí uma questão de marketing, de venda das empresas que estão envolvidas, né, com o desenvolvimento de produtos cada vez mais poderosos do ponto de vista toxicológico. Obviamente que deveria ter redução da toxicidade para mamíferos, mas a coisa não funciona bem assim, porque o sistema fisiológico é comum, em alguns aspectos o inseto tem um sistema que lembra, né, o de mamíferos. E a minha experiência ao longo desses anos, acompanhando esses casos de intoxicação lá do nosso centro, a evolução, muitas das vezes, desses cidadãos, ele não vai chegar tão bem na segunda ou terceira idade, dependendo do que ele está utilizando lá. Alguns, inclusive, a gente teve que fazer uma rampa de acesso com cadeirante, só para vocês terem uma ideia. A distrofia da junção neuroefetor neuromuscular que esses produtos usados cronicamente podem trazer como consequência. Outra coisa importante, dado recente, aumento de depressão e suicídio. Tá certo? É multifatorial em alguns aspectos? Sim, é. Mas, com certeza, o agrotóxico tem, sim, uma presença importante nesse sentido. Então, eu acho que essa questão da proteção
ela tem que ser repensada, não tenha dúvida, mas, sobretudo, o ser humano e a saúde dele. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, quando é colocado aqui da classe 4, nós temos, pelo menos, uma possibilidade de classe 1 e 2, né, serem removidos de imediato. Porque os que estão mais problemas, do ponto de vista de notificação, o nosso centro, conjuntamente com mais 34 centros do nosso país, são os centros notificadores de eventos toxicológicos. E nós temos uma quantidade muito grande de notificações, inclusive com sequelas, de crônico, não estou falando de agudo. Certo? Isso dá para o Estado, em termos de custo, de recuperação ou de remediação ao que acontece com o solo. Muitas vezes a gente fala, mas isso não dá tanta persistência. Nós temos vários produtos hoje que têm persistência no solo. Tá certo? Então, eu acho que sim, cabe capacitação, como ele bem falou, que antecedeu, eu acho que é bem por aí, e a substituição de algo que seja menos tóxico. Eu acho que nisso ela atende perfeitamente os anseios dos toxicologistas. Então, quando ele coloca classe 4, 3 ou 4, eu acho que é razoável que se tenha uma opção. Todavia, eu acho que classe 1 e 2 deveria ser realmente banido, de toda forma. É a minha opinião. Porque são aqueles que realmente trazem, né, os conselheiros têm que ter esse aspecto, essa atenção, porque muitas vezes esses indivíduos não vão para acompanhamento crônico, eles vão direto para o PS, e muitos deles vêm a falecer em decorrência disso. Quando não falece, acaba sequelado. Né? Outra questão importante, bom, é uma área de OGMs, mas ligado com o colega aqui, a gente está tendo realmente um cuidado especial com relação à utilização desses tipos de organismos geneticamente modificados. Até que isso pode ser bom. Alguns falam, mas reduz agrotóxicos, ou outros falam, não, aumenta. Existe uma discussão nesse sentido. A intenção da tecnologia, realmente, ela vai no sentido de que haja promoção, não só da produção, mas que também haja redução da exposição dos indivíduos a riscos, do ponto de vista toxicológico. Tem que andar par e passo. Como você desenvolve, por exemplo, um medicamento que vai ser utilizado, você tem um estudo pré-clínico. Né? Okay. Então, você vai ver, ele tem efeito da eficácia. Mas quais são os efeitos colaterais? E como eu posso combatê-los? Né? Ou mesmo, quando eu tenho um uso não indicado. Por exemplo, eu tenho um agrotóxico, o cara vai tentar suicídio. A empresa produz o antídoto antagonista para que eu possa reverter? Há interesse nesse sentido? É investimento. Tá certo? Então, é outra questão importante. Antídotos antagonistas temos pouquíssimos nos atendimentos de urgência e emergência, quando acontece no atendimento hospitalar. Né? Só para vocês terem uma ideia, isso representa 0,01% das substâncias mais utilizadas no ambiente. 0,01% de antídoto antagonista. O tratamento é sintomático de suporte, é assim que é feito lá na ponta do hospital. Então, só concluindo aqui a minha fala, a gente tem que ter um cuidado especial com relação ao agrotóxico, nisso tudo que eu acabei fundamentando, e estou aberto a algumas questões, se alguém quiser perguntar alguma coisa a mais, estou aberto. Ok, próximo inscrito, conselheiro Luiz Fernando. Senhor secretário, eu vou passar a palavra para a professora Eliane Gandolfi. Bom dia, meu nome é Eliane Gandolfi, eu sou coordenadora do Sistema Estadual de Toxicovigilância da Secretaria da Saúde e venho trabalhando com essa questão do agrotóxico desde o final dos anos 90. Eu acho muito importante, eu queria primeiramente cumprimentar, né, quem colocou essa questão das restrições do agrotóxico e da questão aérea e da questão dos OGMs. Acho que essa é uma iniciativa que nós precisamos colocar na medida em que a gente olhe para o problema. Qual que é o problema? Que é a contaminação dos nossos meios, solo, água, né? Ar também, a agressão à fauna e o desequilíbrio ecológico disto, a agressão à flora e esse desequilíbrio que nós estamos vendo acontecer, né? Eu colocaria, por último,
a agressão à saúde pública, na verdade, não como uma questão menor, mas porque ela é decorrente do problema diretamente ou indiretamente. Acho que diretamente o Alaor comentou, né? A gente também sofre a contaminação indireta na medida em que contaminam-se os nossos ambientes. Penso que, quando vocês estão discutindo sustentabilidade e a questão da economia, nós estamos pensando nas pessoas envolvidas no processo, não só no dinheiro envolvido no processo. Então, acho que esse é o meu foco. Eu queria chamar a atenção de que nós temos muitos problemas de ineficiência, inadequação do cumprimento da legislação no Estado de São Paulo. Nossa legislação é de 84, 86, comprometida por ADIM, não se consegue evoluir. Existem várias tentativas, né, nos anos. O último projeto de lei, que foi aprovado integralmente pela Assembleia Legislativa, caiu por veto do governador integralmente. Nós temos... eu participei de um processo aqui nesta casa por 2 vezes, em 2002, depois 2006, onde se aprovou todo um procedimento para mudar esta situação, propondo um comitê regional, comitê estadual, que ligasse as secretarias, né, Meio Ambiente, Saúde e Agricultura, para que nós pudéssemos evoluir num programa de monitoramento, fiscalização, enfim, um aprimoramento com o sistema de informação integrado e tudo. Foi aprovado 2 vezes, com decreto no final, escrito para ser encaminhado. Não aconteceu nada, né? Então, hoje, eu coordeno um trabalho dentro da Secretaria da Saúde, onde a gente observa, por levantamento, com as regiões e municípios, que as coisas não estão bem, não estão sob controle de forma alguma. Nós temos o receituário como resultado de nota fiscal. Então, diante de um quadro desse, é realmente preocupante que a gente libere isso numa APA. Por outro lado, aliás, já está liberado, né, de um modo geral, da maneira como está. Então, eu queria chamar a atenção dos senhores para uma outra questão mais técnica. O agrotóxico 1, 2, 3 e 4 é definido como comparação, um com o outro. Então, o pouco tóxico, aí, no caso, é em relação aos demais. E ele se baseia, para essa comparação, num único evento, que é o evento morte dos animais de estudo. Portanto, existem inúmeros outros eventos, né, de saúde, agudos e crônicos, que não estão sendo considerados na definição. Eles não são inócuos, entendeu? Vocês têm que perceber que, mesmo esse dito pouco tóxico, ele tem uma toxicidade importante. Nessa questão, nós temos, eu li o texto, tem uma previsão de um tempo de monitoramento, de avaliação, né, de acompanhamento. Eu acho que isso talvez venha atender aquilo que se pretende, não é de um dia para o outro. Eu acho que isso deve ser processado, acompanhado, e nós, enquanto saúde, temos todo o interesse, inclusive temos pessoas nos municípios da região trabalhando por essa questão dos controles mais eficientes, pelo menos do ponto de vista no interesse da saúde, né? Então, eu gostaria que vocês levassem isso em consideração e que nós temos essa história de não efetivação das coisas decididas aqui. Então, isso me preocupa muito. Nós, hoje, como Secretaria da Saúde, já não sentamos mais aqui, né, no CONSEMA, mas isso não altera o fato seguinte, só o último dado, que eu sei que meu tempo está acabando. No Estado de São Paulo, todos os últimos anos, nós temos o câncer como segunda causa de óbito a partir dos 5 anos de idade, sendo que, no caso das mulheres de idade produtiva, já é primeiro. Eu nunca vou poder dizer que isso é decorrente só de agrotóxicos ou de OGMs, porque nem que eu fuçasse lá no núcleo da célula, eu vou estabelecer esse nexo causal. Mas nós temos que pensar na segurança alimentar. É essa a minha fala. Obrigada. Próximo inscrito. Conselheiro Nelson.
Obrigado, secretário. Eu queria passar aqui a palavra para a doutora Regiane Freitas Bueno, que é pesquisadora da Unesp do campus de Botucatu, para fazer algumas considerações sobre essa questão de uso de OGMs e agrotóxicos. Por favor. Cumprimento, então, o senhor secretário, os demais membros do Conselho e a todos. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre o assunto. Eu acho um momento oportuno e tenho, basicamente, 2 considerações a fazer. A primeira delas, eu sou formada, sou engenheira agrônoma, trabalho com a área de manejo de pragas, sou entomologista. E sobre a questão de agrotóxicos, especialmente, eu acho que é um momento único para essa discussão. E muito importante, porque eu concordo com os colegas de que precisamos estudar. Achei fantástico a conversa do representante dos produtores. É um momento em que a gente pode incitar a discussão. Importantíssimo, porque hoje a gente sabe que o agrotóxico causa problema à saúde, temos dados que comprovam, mas a gente fica nesse paradoxo de que também o agricultor não consegue fazer agricultura e produzir alimento para a população sem usar. Por que, então, não sustentar a proposta que está sendo sugerida de criar uma oportunidade de fazer um momento de transição, proporcionar aos agricultores a técnica, a tecnologia? É possível fazer agricultura sem agrotóxico? Existe um caminho. O caminho é manejo integrado de pragas. Nós, o Brasil, hoje é líder em tecnologia, só que essa tecnologia não chega ao produtor. Precisamos, então, de mecanismos para que isso chegue ao produtor. Mas tirar do agricultor hoje a possibilidade de produzir é muito drástica. Primeiro ponto é esse. Hoje a gente vive no Brasil, aos que estão próximos à agricultura, um momento crítico. A gente teve o ano passado a entrada no Brasil de uma nova praga, uma praga que era considerada quarentenária, e a gente tem ela hoje na nossa agricultura dizimando produções. Na safra de 2013 2014, a gente já tem algo próximo a 3 bilhões de dólares de prejuízo causado pela espécie Helicoverpa armígera. Agora, pasmem, ela ocorre na região de Botucatu. A gente tem relato científico de que ela ocorre em Botucatu. Como que o produtor vai manejar uma praga que, se o Brasil inteiro não está conseguindo manejar? Então, a gente precisa dar suporte a esse agricultor. O governo federal tem feito isso, né? Tem encarregado a Embrapa de fazer esse trabalho. Hoje, a gente tem uma equipe de 27 pesquisadores rodando no Brasil para dar suporte ao produtor, no sentido de manejar pragas na cultura da soja, que tem causado o maior problema. Por que, então, a gente não usa esse modelo para o Estado de São Paulo e também incentivamos o uso do manejo integrado de pragas? Existe o meio,